Olá, meu nome é Maria Eduarda e eu vou falar sobre a primeira lei de Mendel. Mendel é considerado o pai da genética. Seu nome é Gregor Johann Mendel e ele era um monge especialista em botânica e meteorologia. Por volta de seus 21 anos de idade, ele entrou no mosteiro e nesse mosteiro lhe deram um cargo de supervisionar o jardim. Lá, ele começou a cultivar plantas e tudo mais e ficou vivendo ali. Passou cerca de 7 anos analisando os resultados de seus experimentos matemáticos e dos testes que fazia. Por passar muitos anos fazendo experimentos, ele começou a estabelecer alguns critérios para começar suas pesquisas e seus experimentos. E ele procurava selecionar bem o seu material de estudo e alguns dos critérios que ele estabeleceu eram que as plantas tinham que ser nitidamente distintas, plantas que cruzassem bem entre si e seus híbridos tinham que ser férteis e se reproduzir bem. Quando definiu seus critérios, ele escolheu usar as ervilhas para prosseguir os seus estudos e acabar descobrindo alguma coisa. E no meio de seus estudos, ele conseguiu um total de 7 pares de características distintas das ervilhas, como, por exemplo, cor da semente, forma, cor da vagem, forma da vagem, altura do pé, posição da flor e cor da flor. Isso foi importante, pois ele analisava cada característica individualmente, ou seja, ele observava essas 7 características, vamos dizer que ele conseguiu visualizar, como a cor da semente, a forma e etc., como foi falado anteriormente. Bom, as ervilhas eram separadas por famílias e cada família tinha nascido de uma semente diferente. E uma família era de ervilhas amarelas, outras de ervilhas verdes, e a sua forma podia mudar, como ser lisa ou rugosa e etc. Por várias gerações, cada família havia conservado sua característica, ou seja, independente de quantas vezes ele cruzasse aquelas sementes, a sua característica seriam as mesmas, vamos dizer assim. Sempre nasceriam amarelas, sempre nasceriam verdes, sempre nasceriam lisas ou rugosas. Então, ele denominou que essas famílias que tinham as suas características bem definidas eram puras, pois a primeira semente da família, que era amarela, só teve filhos amarelos. E os seus netos, no caso, também nasceram amarelos. Os bisnetos também nasceram amarelos. E os do verde também só nasciam verdes e eram assim sucessivamente. Seguindo esses conceitos, ele criou alguns termos, que começaram a ser utilizados em genética. Dentre esses termos, nós temos homozigoto dominante, que é quando um indivíduo apresenta 2 alelos dominantes iguais, no caso, como vai ter daqui para frente exemplos, seria Vzão, porque o V maiúsculo ele representa um gene dominante. O homozigoto recessivo ele também apresenta 2 alelos, porém recessivos, iguais também, só que esse indivíduo vai ter 2 genes que são representados pela letra V minúscula, pois essa letra representa os recessivos. E o outro é chamado de heterozigoto, ou seja, é quando apresenta 2 alelos diferentes, um gene dominante e um gene recessivo, que são representados pela letra V maiúscula e a letra V minúscula, mas também no decorrer a gente vai usar também outras letras. Na imagem ao lado nós temos vários símbolos e esses símbolos são muito utilizados em heredogramas que estão presentes na genética e é muito utilizado como forma de árvore genealógica, principalmente para conseguir identificar doenças que são hereditárias. Como foi falado, quando Mendel estava trabalhando com as ervilhas, observando suas características, ele descobriu que as suas características eram hereditárias, pois passavam de uma para outra. Então, ele resolveu dar uma inovada
no seu estudo. Ele queria ver o que isso iria acabar resultando. Então ele cruzou ervilhas puras amarelas e ervilhas puras verdes. Na imagem ao lado, nós temos a representação tanto fenotípica, tanto genotípica, ou seja, as fenotípicas são a cor que nós estamos vendo, né, no caso verde ou amarelo, e os genótipos são essas letras que vocês estão vendo, Vzinho e Vzão. Ali onde está escrito geração parental, foram as ervilhas puras que Mendel pegou. A amarela é representada pelo Vzão, pois ela é uma característica pura, né, amarela, e ela é dominante. E a verde está representada pelo Vzinho, pois ela é uma característica recessiva. Então, ela é representada pelos dois Vzinhos. Ao fazer esse cruzamento, ele teve a primeira geração, que no caso é o F1. Todos os seus descendentes nasceram amarelos, porém o seu genótipo veio Vzinho. Por quê? Porque o indivíduo ele vai adquirir um gene do pai e um gene da mãe. Se o pai só tem Vzinho, ele vai dar um Vzinho. Se a mãe tem Vzão, ela só vai dar Vzão. Então, no cruzamento, todos os seus descendentes nasceram Vzinho. A seguir, eu vou mostrar uma tabela de como é que faz esse cruzamento, né, para descobrir se é Vzinho, como é que seus descendentes vão nascer e etc. Depois, ele pegou essa geração F1 e cruzou eles entre si, pois ele queria saber o que iria resultar. Quando ele fez a fecundação, né, dos indivíduos F1, que eram Vzinho, ele observou que a geração F2, ou seja, os filhos desse cruzamento, nasceu verde. E ele ficou, como assim, né? Porque ainda não tinha acontecido isso, foi algo novo, né? E meio que inesperado. Ele nunca tinha visto isso. Então, ao fazer o cruzamento, os descendentes da geração F2 nasceram Vzinho e Vzinho. Ou seja, nasceu um puro, Vzão, né? Dominante homozigoto. Um Vzinho, um heterozigoto, um outro heterozigoto e o outro homozigoto, só que recessivo, no caso o Vzinho, que foi o verde. Essa é a tabela de como que se fez, né, o cruzamento da geração F1 e como fazer também o cruzamento das outras, né, no caso. Esse é o modelo que se usa para fazer os cruzamentos. Na tabela, você vai colocar os dois indivíduos, né, que você está analisando. No caso dessa tabela, tá Vzinho e Vzinho, que é o daqueles indivíduos, né, do F1, que foi daquele primeiro cruzamento lá. E como é que vai fazer o cruzamento? Você vai pegar os primeiros quadradinhos, o que tá Vzão, né, em cima, e o que tá Vzão do lado. Você vai juntar um Vzão e o outro Vzão, vai ficar Vzão. Depois você vai passar para a segunda coluna de cima, mas vai continuar na primeira coluna do lado e vai ficar Vzinho. E aí a gente vai para a primeira coluna do de baixo com a primeira coluna do de cima e vai juntar e vai dar Vzinho. Depois você vai juntar os dois Vzinhos e aí vai ficar Vzinho, no caso o recessivo. Bom, essas informações que estão aí do lado, como por exemplo a proporção fenotípica, ele é caracterizado pelas cores, ou seja, se fossem 4 amarelas seria 100%, porque seriam todas. Mas como são só 3, é 75%, porque basicamente uma regra de 3 para descobrir a porcentagem. Se 4 são 100%, 3 são quantos por cento? Aí vai dar 75%. Se for só 2, é 50%. Se for só 1, é 25%. Enfim, é basicamente assim que se faz a conta.
Proporção genotípica, você vai observar os genes, ou seja, vai pegar aqueles que são iguais. Se tem um vezão, então é 25%, mas também pode fazer infração, ou seja, tu vai pegar a quantidade que tem daquele gene sobre o total. Ou seja, se só tem um vezão, vai ficar 1 sobre 4, ou 25%. O vezinho tem 2, 50%, ou 2 sobre 4. E um vezinho, 25%, ou 1 sobre 4. Agora, um exemplo em heredograma. Defina os genótipos dos seguintes símbolos no heredograma. Bom, o 1 e o 2 são um casal e eles tiveram um filho que tem alguma doença, ou seja, ele é recessivo. Então sabemos que para um indivíduo ser recessivo, ele precisa ter 2 genes recessivos, que no caso desse exemplo é representado pela letra A. Porém, o recessivo nós sabemos que é representado pela letra minúscula. Então, para ele ser um indivíduo com a doença, ele é azinho. Sabendo disso, os pais só podem ser azinho, ou seja, heterozigotos. Nessa primeira tabela que está em cima, eu coloquei, como é que se faz o cruzamento, para poder vocês tirarem a prova, de por que os pais são azinho. Como dito anteriormente, o indivíduo, ele pega um gene do pai e um gene da mãe. Então, para ele ser azinho, ele precisa de um azinho do pai e um azinho da mãe. Então, os dois precisam ter um gene recessivo. O casal do lado, que é o número 3 e o número 4, a gente sabe que o 3 é um indivíduo que tem a doença, ou seja, ele também é recessivo, azinho, heterozigoto. E a sua esposa, nós podemos ter 2 hipóteses. Por quê? Porque a sua filha vai ter um relacionamento com um indivíduo que possui a doença. As 2 tabelas de baixo é a probabilidade do que a número 4 pode ser. Ela pode ser um azinho ou um azão, porque em qualquer uma das duas ela vai ter um gene azinho. E isso é muito importante, pois a sua filha, o número 6, se casa com o indivíduo número 5 e ele possui a doença. E ela vai ter uma filha com o número 7 que possui a doença. E como dito anteriormente, para o indivíduo ter a doença, ele precisa ter os 2 genes recessivos, um do pai e um da mãe. Então a filha é azinho, porque ela herdou um azão da mãe e um azinho do pai. Por quê? Porque o pai só tem azinho, então independente, ele só vai dar azinho para sua filha. Não tem como ele dar um azão. Não tem, ele só tem azinho. Então ele vai doar um azinho e a mãe vai doar um azão, porque não tem como a mãe doar outro azinho, senão ela também seria cometida pela doença. E essa foi a minha referência usada. Eu espero que você tenha entendido e muito obrigada por ter assistido.